Bem-vindos e bem-vindas, professores e professoras, para mais uma nova TPC da Unidade Curricular 1, Projeto Casa Sustentável. Meu nome é Quimíssimo Comac, sou formadora da EFAP, da área de Ciências da Natureza, e hoje estou vestindo uma calça jeans, uma blusa branca, com detalhes e um casaquinho preto de jeans, uso óculos, sou oriental, e o meu cabelo fica na altura do ombro. E hoje estou apresentando, então, essa TPC com a Terezinha. Terezinha? Olá, Quimias! Estamos juntas novamente aqui para apresentar mais uma ATPC aqui para professores e professoras. Eu me chamo Terezinha Marisa Ribeiro de Oliveira, sou formadora EFAP. Hoje estou usando uma blusa por baixo verde, por cima uma outra verde mais clara, tenho cabelos castanhos, sou branca, 1,55 m, estou usando uma calça preta e um tênis azul. E vamos dar início, que é a nossa TPC de nossa hoje, TPC de hoje, sexta-feira, 13. A gente está gravando, não pode falar? Já foi. Já foi. Então, vamos falar um pouquinho do percurso da pauta, o tema, diário de bordo, objetivo, nós vamos falar das competências docente, sensibilização, o quadro integrador, o projeto da Casa Sustentável, além de falar um pouquinho mais da integração curricular, o componente 1 da atividade 4, o componente 2 da atividade 4, o componente 3 também da atividade 4, e o componente 4 da atividade 4. A avaliação das rubricas, que é muito importante, que em todo o material você percebe esse cuidado de falar da rubrica. E vamos falar um pouquinho do desdobramento, saber mais, referências e, por último, o encerramento. Vou falar um pouquinho do tema Na TPC de hoje abordaremos o tema refletindo sobre metodologias ativas. Ele já vai passar o próximo slide. Integração e avaliação da UC1, Projeto Casa Sustentável, do aprofundamento curricular, Ciências em Ação, que é o desenvolvimento nesse primeiro semestre de 2022, com as turmas da segunda série do ensino médio, que fizeram a opção por este aprofundamento. Certo, Quimia? Certo, Terezinha. Agora vamos falar um pouquinho do diário de bordo. Em todas as ATPCs a gente tem frisado muito a importância do diário de bordo. Por quê? Porque para nós, e dentro do material, ele é um importante instrumento metodológico. Então, o diário de bordo, não só para o professor, mas também para o aluno, ele ajuda como uma ferramenta metodológica para apontamentos e, posteriormente, ele é um subsensor de âncora da aprendizagem significativa, induzindo ao processo de conceitos formais que contribuem para a futura aprendizagem. Assim, está intimamente ligado com a aprendizagem significativa de David Ausubel. Nós sempre frisamos isso porque também ele ajuda na reflexão do professor e também na avaliação do aluno. Então, o diário de bordo, ele é muito importante. Nós vamos dar 1 minuto para vocês pegarem os materiais. Então, na tela tem aí a próxima slide, 1 minuto para pegar os materiais, professores e professoras.
Os objetivos, então, da TPC de hoje são apresentar a dinâmica das atividades 4 dos componentes e como elas se integram, que são no próximo slide, e retomar o quadro integrador, propor uma prática para realizar com os professores. Continuando, no próximo slide, nós temos como é de praxe, competências e habilidades dos profissionais da educação, da resolução CNE-CP número 1 de 27/10/2020, que é o artigo 14, que a programação da formação continuada em serviço deve ser articulada com programas e cursos flexíveis e modulados que permitam a complementação, atualização ou aperfeiçoamento do seu processo de desenvolvimento profissional. Continuando então aqui, temos também o próximo slide, a competência também da área sobre o desenvolvimento e responsabilidades profissionais, que é a competência número 5, 2A.5, que institui prática de autoavaliação à luz da aprendizagem de seus alunos, a fim de conscientizar-se de suas próprias necessidades de desenvolvimento profissional. Continuando, nós temos então, a próxima coisa seria a sensibilização. Então, seria um vídeo que mostra o trajeto de uma garrafa desde a origem do seu descarte até o seu retorno. Por favor, vídeo. Então, professores e professoras, o que vocês acharam do vídeo, Ele mostra, então, que o que você faz, você recebe de volta depois, não é, Terezinha? Então, existe um relatório que fala que em 2050 nós teremos mais plásticos no mar do que peixes. Então, é um alerta para esse incrível mar de plástico, de garrafas. Haja vista que nas chuvas, o que ocorre, a gente vê esse lixo inundando as cidades, os bueiros todos entupidos. Isso é uma conscientização que precisa ter. Além da conscientização, se sensibilizar com o problema. Porque se você não é sensibilizado com o problema, nem aí, você vai jogando tudo quanto é lugar, essas embalagens. A gente vê que tanto não tem diferenciação de classes sociais, porque a gente vê pessoas também de classes sociais mais abastadas que fazem o mesmo processo. E até, então, a gente tem mesmo que ter uma sensibilização da nossa sociedade, do planeta inteiro em geral. Já visto que tem ilhas de lixo aí, de resíduos plásticos, de garrafas PETs. É imprescindível que tenhamos mais um cuidado com esse planeta, porque senão a gente não terá mais um planeta para sobrevivência, Só plástico, Só coisas assim muito ruins para nós, Vamos continuando então com a segunda parte, com o quadro integrador. O quadro integrador, em todas as unidades você vai encontrá-lo. Então, ele explicita resumidamente o que há no componente. Então, você vai ter sempre, a gente já falou em todos, o professor já conhece, QME, não precisa a gente comentar muito. Então, essa integração, tanto na parte horizontal, onde você tem os componentes da unidade curricular, e na vertical você explicita o que cada componente apresenta. No próximo, nós vamos falar um pouquinho mais sobre a integração curricular, lembrando que a gente tem como base, mais internamente, o projeto de vida, as metodologias ativas,
os eixos estruturantes e a formação geral básica. É que em todo o material a gente observa esse cuidado. É possível ver todas as dimensões nesse infográfico. Percebe-se, então, que o currículo não acontece isoladamente, tendo a necessidade de articular durante todo o ensino médio e todas as dimensões de forma a ampliar os horizontes e as perspectivas dos estudantes, auxiliando suas escolhas para a construção do seu novo projeto de vida. Muito legal isso, né, Kimie? É muito bom. Vamos começar o quadro integrador. Na segunda parte, nós temos aí os hábitos sustentáveis, né? Testar os projetos e protótipos, elaborar relatórios, tabulam dados, realizam previsões. Eixo estruturante, processos criativos e empreendedorismo. Na eficiência energética, nós temos constroem circuitos elétricos compostos por lâmpadas, investigam condições para que o consumo de energia elétrica seja sustentável, e os eixos estruturantes, processos criativos, mediação e intervenção sociocultural. No próximo slide, nós temos também aí, novamente, os eixos, o quadro integrador e os eixos construção sustentável. Eles constroem uma planta baixa, elaboram uma planilha com custos para a construção idealizada, são novamente processos criativos, recursos sustentabilidade, analisam a importância da gestão dos resíduos da construção civil, investigam bioconstrução como alternativas à redução de impactos ambientais, é o empreendedorismo. Concorda, Kimie? Ok, Terezinha, concordo. Agora nós vamos então para o próximo slide sobre os componentes 1, hábitos sustentáveis, atividade 4. Nessa atividade 4, os eixos estruturantes a serem trabalhados são os processos criativos e empreendedorismo. No próximo slide, nós temos o quê? O protótipo. Quer dizer, já estamos na atividade 4, professores e professoras. Então, significa o quê? Que estamos, basicamente, quase terminando a unidade curricular 1. Então, nessa atividade 4, seria interessante, então, os alunos, ou os estudantes, no caso, testar o seu protótipo, ok? E para testar esse protótipo, ele deverá, por exemplo, produzir relatório, começar a tabular os seus dados, né? Ajustar os pontos necessários, anotar ou verificar tudo que ele anotou no diário de bordo e apresentar o seu seminário, apresentar o seu protótipo em forma de seminários, por exemplo, ou uma forma oral. E com isso, nada melhor do que apresentar numa escola, né? Desenvolver a habilidade de uma apresentação oral, ok? Para ganhar a credibilidade e a autoconfiança. No próximo slide, nós temos então uma sugestão, né, do Saiba Mais, do mapa, que seria aprendizagem baseada em projetos. E acontece que aqui ele está sugerindo que o trabalho é em projetos e estimular então o desenvolvimento das habilidades. Tudo começa então com um problema, uma questão que seja desafiadora e que não pode ser fácil, e estimular a imaginação do estudante. E desenvolver então a sua habilidade e exercer o seu conhecimento. Tendo um problema desafiador, o estudante deve ter criatividade, espírito de investigação, refletir, ser crítico, revisar o projeto, ser protagonista e apresentar o seu protótipo. Continuando então, né, Terezinha, no próximo... No próximo nós vamos falar um pouquinho sobre o componente 2, né, que é a eficiência energética, que é a atividade 4. Então, aí os processos dos eixos estruturantes, nós temos os processos criativos e mediação e intervenção sociocultural. Também ele apresenta também para você a semana, a quantidade de aulas. O mapa faz um caminho para nortear o trabalho do professor. E isso é importante dentro do contexto educacional. Às vezes, o dia a dia, são muitas salas. Então, essa facilidade do mapa é importante para nós, porque ele ajuda nesse contexto, ajuda o professor a se localizar. Concorda, Kimie? Concordo, Terezinha. No próximo slide, nós vamos falar um pouquinho sobre eficiência energética, atividade 4. E nele, a gente vai falar sobre
a iluminação, né, LEDs e a lâmpada de Moser, que nós já falamos bastante, né, Kimie? Então, essa etapa, com a casa elaborada, em tamanho reduzido, os estudantes podem fazer o circuito elétrico com lâmpadas. Isso é importante, e devem ser utilizadas dados para calcular a luminosidade necessária para a iluminação dos cômodos, fazer os cálculos. Isso também é um projeto né, que demanda, que às vezes as pessoas não sabem, que tem que fazer um cálculo para poder saber a quantidade de iluminação, se está adequada, se não. Então, é importante isso também. Então, os estudantes podem, inicialmente, utilizar lâmpadas de LED e depois eles vão substituindo aos poucos por a lâmpada de Moser, para saber e fazer esse comparativo, para saber como se está economizando mais, se não. Isso é um dado que o aluno vai se norteando dentro do processo, nada pronto, ele vai testando, é uma testagem, né? Isso também ajuda muito no trabalho do professor, porque faz com que o aluno comece a se inteirar desses aspectos e talvez possibilite uma maior interação na classe com o professor. Né? Isso é uma constante que a gente tem que pensar. E lá, no diário de bordo, o aluno faz todas as suas anotações. Olha só, como a gente já falou no início do diário de bordo, a importância desse material para o contexto que está sendo trabalhado em sala de aula, para os processos educacionais, para a mediação da avaliação. Então, esse é um contexto super adequado nesse momento. E no próximo slide, nós vamos falar um pouquinho do componente 2, eficiência energética, atividade 4. Então, aí vocês têm duas sugestões, né? de ideias, né, que possam ser utilizadas, né, dentro do componente curricular. Então, é importante que o professor tenha acesso a esses materiais e possa utilizar dentro da sala de aula. São sugestões, né, a gente dá sugestões aí e o material também dá esse tipo de sugestões e o professor também tem as suas sugestões, né? Então, saber o que o sol, se é a principal fonte para as lâmpadas de Moser, isso a gente já comentou em vários, né? Então, veja que o material ele vem sempre numa sequência e que ele, às vezes ele retorna ao assunto anterior. Você veja, ele faz um circular aí, né? Uma integração entre os componentes, entre as atividades, e isso se mostra que é um potente modo do professor avaliar se o aluno está conseguindo ou não entender todo o processo dessa construção de casa sustentável. O que você acha disso, Kimie? É isso mesmo, rever então todas as anotações para verificar se o aluno, ou quer dizer, o estudante está no caminho certo. Isso! Não é? Continuando, então nós temos o componente 3, que é a construção sustentável. E nesse componente, o trabalho será do eixo estruturante e processo criativo. Então, nessa atividade, o professor pode, então, junto com o aluno, por exemplo, ver o tamanho, né, desenhar, né, fazer uma construção da planta baixa, organizando as informações, né, o estudante pode rever suas escolhas, fazer algumas adequações ou alterações nos ambientes que ele idealizou, ou ela. E aí pode verificar o tamanho de uma janela para obter maior iluminação, trazer uma varanda na entrada frontal, né, onde se localiza a sala, e construir então essa planta baixa para visualizar uma construção de uma vista superior, sem, né, a cobertura, que contém cômodos, espessuras da parede, abertura de janelas e portas. E nesse caso, o estudante pode então utilizar um software, né, que você pode baixar na internet. No próximo slide, se o estudante não tiver acesso a essas ferramentas, né, tecnológicas, ele pode simplesmente fazer um desenho com régua, com papel, com lápis, né, fazer um desenho
E nesse desenho dessa construção baixa, nesse próximo slide, mostra o pias. Você pode colocar pias, banheiros, em cozinhas, áreas de serviço, né? Vasos sanitários, tanques para lavar roupas. E não esquecer que nessa construção baixa, você fará uma escala reduzida, que representará então a sua casa idealizada. E colocar também as dimensões das paredes, janelas, portas, perímetros e fazer um relatório sobre planilha de materiais que você pretende utilizar na sua casa sustentável. E não esquecer também que, professor e professora, que você vai trabalhar aqui sobre medidas de litros e quilos, em que você vai verificar do material que tipo de tinta, qual a quantidade de tinta, cimento, por exemplo, quanto de cimento você pode utilizar para construir, então, essa casa sustentável. No próximo slide... Kimie, oi. Eu vou dar um pitaco aqui. Então, vamos. Sobre esses cálculos, eu não sei se todo mundo tem essa expertise, mas o Código Sanitário Brasileiro, eu trabalhei na vigilância sanitária e 5 anos, então, além de, nunca parei de dar aula, tá? Então, eu trabalhei lá e a gente, quando fazia essas inspeções, a gente tinha que fazer o cálculo das janelas se a luminosidade era suficiente para o espaço, adequado, entendeu? Os ambientes, tanto da parte de saúde como da parte de alimentação. O pé direito das cozinhas industriais, então o Código Sanitário apresenta isso. E como você está falando, o professor e a professora podem aproveitar esse Código Sanitário, se não me engano é o 12.342, e buscar dentro dele essa expertise de mostrar esses cálculos que tem lá. Então, a gente fazia os cálculos de pé direito, fazia coisa para ver se estava adequado, fazia as medições e verificava até mesmo a quantidade de luminosidade. Então, na verdade, eu gostei muito desse componente, porque, na verdade, ele traz para dentro uma coisa que é feita lá na vigilância sanitária, que poucas pessoas têm sabiência disso. Não sei se você sabia. Não sabia. Todo esse processo. Não é vigilância sanitária. A legislação sanitária brasileira é uma legislação muito com minúcias, muito específica, extremamente do lado da população para a saúde mesmo. Então, é muito legal essa parte. Eu escutei você falar aí, eu falei, vou dar meu pitaco aqui. Vamos falar um pouquinho, porque a gente pode utilizar várias coisas que estão na legislação brasileira e que possibilita esse uso dentro desse processo. Né? Interessante. Então, vamos falar um pouquinho agora do componente 4, recursos e sustentabilidade, atividade 4. Então, nesse aqui, o eixo estruturante destacado é o empreendedorismo. Olha que interessante. E, novamente, ele tem a semana e a quantidade de aulas. E você já entra em contato com todo esse eixo norteador, né, que vai dando para você dentro do material. É legal pra caramba. No próximo slide, nós vamos falar um pouquinho sobre... A gente acabou falando já da sustentabilidade, né? Mas falar um pouquinho da sustentabilidade ambiental e econômica e social, Kimie. Por que a gente está falando isso? Eu vou falar um pouquinho mais no termo da educação ambiental. A educação ambiental, ela precisa estar mais presente na escola básica. A gente precisa desse contexto dentro da escola. A gente precisa lutar por uma qualidade de vida maior para toda uma população. Não é só para quem realmente tem essa qualidade, mas toda a população, que a gente também fala, né, tanto ambiental, econômica e social, porque muita gente não vincula a educação ambiental à parte social, mas ela é toda vinculada. E a econômica também. Porque quem tem mais... é abastado economicamente, ele mora nas melhores áreas da cidade. E aquele que, infelizmente, não tem essa
possibilidade, ele vai morar nas encostas das montanhas, vai morar próximo a riachos, então ele está mais suscetível aos desastres naturais do que os que têm uma melhor qualidade de vida. E, infelizmente, a gente tem que pensar em todo esse processo. E no que diz respeito, e por isso que a casa sustentável, você fala dela, mas você fala que ela também tem que ter um local adequado. Tem. Não é somente você estar ali, né? Tem que ter um local adequado, né? Tem que saber onde vai colocar cada coisa, onde vai. Se aquele local é um local que enche, isso é importante. É um planejamento total dentro do sistema. Por isso que entra o social, né? Por isso que entra o social. Então, a gente falar de sustentabilidade, a gente também tem que colocar um pouco da educação ambiental. E a educação ambiental crítica nesse processo. E vamos para o próximo, senão nós vamos brigar aqui. Imagina, assim. Não, brigar no sentido bom da palavra. O componente 4, recursos e sustentabilidade, atividade 4. A gente vai falar um pouquinho do material alternativo, né, baixo impacto ambiental e baixo custo, tecnologia, solo, nanotubos de carbono, e vamos falar um pouquinho do vergalhão de fibra, né? O vergalhão de fibra, na verdade, ele passou a ser utilizado depois de ser feita uma casa de fibra de vidro. Isso num local muito importante dos Estados Unidos, a Disney. Disney? Sim, já foi para lá, Kimie? Não, ainda não. Eu não consegui ainda, pessoal, com o meu salário não deu. Eu estou tentando, mas acho que está difícil. Mas não podemos falar. Podemos. Então, olha só. Quando eles tentaram destruir essa casa de fibra de vidro, aquela bola que ela bateu e ela ricocheteou. Não conseguiu destruir. Então, a partir daí, nasceu uma curiosidade, e tudo nasce de uma curiosidade, né? Isso é verdade. E tudo por acaso também. Espera aí, vamos estudar esse material. E a partir daí surgiu o vergalhão de fibra de vidro. A gente colocou aqui, né, nesse processo para falar um pouquinho para vocês, porque ele está sendo muito utilizado, porque ele não tem a corrosão, ele dura mais de 100 anos. Em torno de 100 anos. Enquanto que o ferro tem uma vida útil menor. Isso. Ele conduz a eletricidade, o vergalhão não. Ele é mais resistente. Então é super interessante, professor e professora, quando a gente falou sobre materiais de pesquisa, de outras coisas que poderiam ser utilizadas, sem falar que o transporte, né? Você vai economizar muito no transporte. E ele está sendo usado em pontes em várias partes do mundo. Nos Estados Unidos é bem utilizado. Canadá, Estados Unidos, na Europa. Então, porque o transporte também é muito facilitado. Ele ocupa menos espaço, né? Mas é extremamente resistente. Então, é uma coisa que a gente está falando aqui para vocês. No próximo slide, Kimie vai apresentar para você o componente 4. Então, esse componente aqui, nessa atividade, a gente, por exemplo, o estudante, chegando nessa fase, poderia, então, dar uma parada em suas habilidades. O que é essa parada, então? É para o estudante verificar, investigar, inventar, propor, criar, para ver se tudo, para ele refletir sobre essas tecnologias, esses materiais alternativos, né, usados na construção civil. E tudo isso de inventar, propor, criar, né, para realizar então o seu projeto, que seja um projeto inovador, que atenda às demandas dos problemas que estejam envoltas, né, às necessidades e ao desenvolvimento da sociedade. Olha a sociedade aí de novo, Terezinha. E do mundo do trabalho para contribuir com a melhoria da qualidade de vida no planeta. E também é um modo também dessa solução de elaborar então uma solução inovadora e criativa voltada para a produção de um protótipo que pode ser aplicado no projeto de casa sustentável. Ok? Ok, Kimie. Continuando então, nós vamos passar agora um vídeo, A Casa de Cobre, do Ricardo, sobre bioconstrução. Por favor, o vídeo.
Olá pessoal, eu sou o Ricardo Scalco da Bioconstrução Guaraciaba e hoje nós estamos aqui no canal do Chico Abelha para mostrar para vocês como é que foi a história da construção dessa casa diferente, dessa bioconstrução. Nós vamos falar um pouquinho da história, dos processos e dos materiais. Então, se você está curioso, vem com a gente. Então, pessoal, eu vou começar contando um pouquinho da nossa história aqui do espaço. Há mais ou menos 27 anos atrás, a minha família adquiriu esse local. Eu tinha cerca de 13 anos de idade e chegando aqui a gente veio fazer umas visitas nas áreas e temos uma área de mata ciliar, mata de preservação e dentro dessa mata existe uma cachoeira. Então imagine minha emoção sabendo que dentro de uma área de terra que a minha família adquiriu nós tínhamos essa possibilidade de balneabilidade, de brincar, de se divertir, de cuidar da natureza e foi uma relação que foi totalmente duradoura até os dias de hoje. Eu frequento esse espaço, é uma cachoeira muito bonita e acredito que foi ela que me trouxe até aqui para a construção dessa nossa casa. Por volta de 2010 foi o início do nosso sonho aqui. A Letícia e eu que construímos esse espaço, iniciamos os nossos projetos. Nós não conhecíamos nessa época a bioconstrução de fato, mas já tínhamos essa vertente da sustentabilidade. E começamos a imaginar uma casa que fosse menos impactante para o ambiente. Por exemplo, utilizando materiais de demolição, como tijolos, madeiras, pedras aqui da propriedade, enfim, tudo que nós pudéssemos utilizar aqui na volta, a gente começou a fazer uma busca muito apurada. E dentro das pesquisas, um certo dia, apareceu o termo bioconstrução. E para nós foi um universo à parte que se abriu e caímos de cabeça nessa história, estudando bastante. E esse processo iniciou-se então exatamente em 2012 com estudos de bioconstrução, estendendo-se por 2013 e 2014 com a construção dessa casa, que na verdade é uma casa mista, como vocês já podem ver. Ela tem vários tipos de materiais que nós utilizamos e várias características. A gente chama de uma casa mista por quê? Porque nós temos fundação de cimento e alvenaria, nós temos também tijolos de demolição, temos pedras, temos madeira, mas também temos muito material orgânico feito de bioconstrução. Nós utilizamos a técnica do cobre para fazer a nossa casa e esses materiais de utilização para bioconstrução são materiais que a gente extraiu daqui do próprio local, a não ser a nossa areia que nós utilizamos no processo para a estabilização do barro. Vale salientar, pessoal, uma coisa super importante que nós observamos na época da construção, que foi a questão do posicionamento geográfico em relação ao sol. Nós trouxemos a nossa maquete, nós tínhamos uma maquete aqui e nesse terreno, antes de iniciar a construção, a gente fez um estudo de posicionamento de como seria mais interessante deixar a nossa casa em relação ao sol. E isso mudou toda a questão climática interna e conforto térmico, enfim, do nosso espaço, da vivência aqui da casa. Vale lembrar que nós estamos aqui de frente para o leste, então a nossa casa está de frente para o sol nascente e aí muda toda a concepção de organização interna e externa da casa que eu vou mostrar para vocês agora. Então, Terezinha, você viu? O vídeo então mostrou como que foi planejada, né, a bioconstrução, que considerou principalmente o posicionamento do sol, os materiais utilizados, reciclagem, construção, né? Garrafas e plantas, uma alternativa bem interessante. O que você achou, Achei Terezinha? muito legal, Kimi. Muito bom. É o que a gente vem falando em todo o material. Então, é uma coisa que a gente vem batendo muito. E aí a gente mostra exemplos. Por exemplo, então, continuando, no Saiba Mais, nós temos a bioconstrução, uma revisão bibliográfica do tema da análise das principais técnicas, né, professor e professora, para vocês, então, buscarem essa sugestão. Mudando, então, agora para o próximo slide, em que nós vamos falar um pouquinho da avaliação, né? Por rubricas, né? Que nem é interessante, a gente tem que dar um grande apoio aí, porque a avaliação por rubrica, ela é utilizada para a gente fazer também avaliação de artigo científico. Porque eu faço várias avaliações para várias revistas científicas, inclusive revista da Cielo. E aí, dentro desse contexto, a gente encontra as rubricas.
para a gente poder avaliar com ética, sempre respeitando o autor. Então, trazendo isso para a escola e para o aluno, avaliar o aluno com ética, respeito, ele tem que entender como ele está sendo avaliado, ele não pode ser avaliado ao final de um bimestre, mas sim durante todo o processo educacional. Certo. E a gente traz aqui alguns pontos importantes para falar um pouquinho da rubrica. Em geral, ela inclui 4 elementos. A criação geral da tarefa, que é objeto de avaliação, os critérios, que é importantíssimo, os níveis de descrição do desempenho, dos indicadores, dos descritores, e relativamente a cada critério, então você tem que estar bem ciente disso, e a definição de uma escala. Olha, essa definição de uma escala, em qual cada numeral, letra do alfabeto ou percentagem corresponde a um determinado indicador ou descritor de desempenho. Concorda comigo que às vezes a gente acha que está sendo exagerado. Não, o material é incrível nesse ponto, porque ele traz você para a vida. E quando eu fiz um curso da Associação Brasileira de Avaliadores Científicos, eu pude ter contato de como eu poderia criar uma rubrica para poder avaliar esses artigos. Então, o aluno tem que estar ciente da sua avaliação para ele entender o processo. E a avaliação por rubricas é um ponto que a gente deve considerar. Pode ser elaborado junto com o professor e o aluno. Isso depende muito de como o professor vai dirigir esse processo. E conhecer antes é muito melhor, né? Exatamente. Terezinha? Vamos falar um pouquinho do desdobramento, Kimi. Antes de falar um pouquinho do desdobramento, gostaríamos de falar para vocês marcarem a gente na hashtag Casa Sustentável, tudo junto, com acento, né? Colocando o acento lá, né, que a gente colocou, 22. Para a gente conhecer os trabalhos de vocês, para poder divulgar. Então, marca a gente lá na hashtag. Então, falar um pouquinho do desdobramento, que é discutir sobre as possíveis integrações que podem ser realizadas dentro das atividades envolvendo os componentes, suas possíveis adaptações com a realidade local. Certo, Kimi? Certo. Então, no Sabe a Mais, nós temos, né, nas Ciências da Natureza e suas tecnologias, Ciência em Ação, que está disponível no site, né, Novo Ensino Médio da Educação. E as referências, né, da Secretaria de Educação do MAPA, temos então a da Resolução CNE-CP de 27 de outubro de 2020, ok? E aqui no próximo slide nós temos aqui, como a Terezinha falou, compartilhe suas experiências no hashtag. Isso, a gente colocou ela bem didática aí, hashtag Casa Sustentável, né? 22, a gente gostaria de conhecer os trabalhos, porque a gente tem feito todas essas lives e a gente gostaria de conhecer o trabalho do professor e da professora que está com esse aprofundamento. Isso. E eu mando uma mensagem lá para a Estela, lá de Votorantim, a professora que está fazendo, manda para a gente aí pela hashtag. Vamos já nomeando que a gente conhece para incrementar esse nosso processo. Isso mesmo. Então, continuando, a inscrição, professor, vai ter professor e professora, dia 21/5 de maio de 2022, um prêmio Educar com Equidade Racial e de Gênero. Se você quiser, está interessado, então aponte a câmera do seu celular para o QR Code e veja então os critérios para participar desse prêmio. O programa também, Escola Mais Segura, temos então aqui, em maio já tem uma trilha, né, sobre arbovirose que você pode acessar no dia 19/5 de 2022 e outras oficinas também, ok? E para acessar o programa Centro de Mídias, também você pode, né, com QR Code, acessar com QR Code, Banco de Talentos, né, Terezinha? Exatamente, Banco de Talentos. Os protocolos sanitários aí, né, também de vacinação, que está para vocês na tela. Então, encerrando, né, Terezinha, agora, obrigada, né, por assistir. Nossa TPC, né? Mais uma? Mais uma que foi, né? Então, obrigada, professores e professoras, e até a próxima. Agradecemos de coração, professor e professora que tem nos escutado todas as nossas lives
e tem assistido e tem dado um joinha. Dá um joinha para nós lá no YouTube, né? É. Muito obrigada, até a próxima. Até a próxima.